Sabedoria é verdade revelada, que não pode ser provada logicamente. Conhecimento é ciência, você pode prová-lo. Você pode provar a teoria que você tinha sobre ir à Lua, e isso pode ser provado. As teorias de Einstein, elas eram teorias, mas com o tempo o homem poderia inventar os meios para testá-las e prová-las ou refutá-las. Até agora elas foram provadas, não completamente, mas foram provadas. Isso é conhecimento. Mas visões são descritas nas Escrituras como sabedoria. Elas são revelações de verdades divinas. No final, todo conhecimento deixará de existir, mas a sabedoria permanecerá, essas visões que são eternas. Então Paulo fala de Cristo como o poder de Deus e a sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1 versículo 24. Agora, o que queremos dizer com poder? Certamente, eu diria que a melhor definição seria eficácia em atingir os propósitos de alguém. Mas esses são os propósitos de Deus, ainda assim podemos usar o poder neste nível para atingir um certo objetivo. Mas estou falando, agora, do poder de Cristo. É completamente diferente de qualquer coisa conhecida pelo homem, a menos que ele tenha tido a experiência. Você o prova antes do fim, antes de acordar deste sonho, você provará este poder. E posso lhe dizer que é assustador. Não é destrutivo no sentido de que você explode uma cidade com uma bomba de hidrogênio ou muitas bombas. Não tem nada a ver com esse poder. Aqui está um gostinho disso. Você entra em um lugar exatamente como este. Quando provei pela primeira vez, muitos anos atrás, me vi viajando no tempo, eu diria, para trás no tempo, julgado pelos trajes, julgado pelas roupas. Eu diria que foi há 150 anos nesta nossa terra, no leste. Eu diria que foi nos estados da Nova Inglaterra, olhando para as pessoas que eu vi. Fui levado em espírito para este lugar. Era um restaurante maravilhoso daquela época, 150 anos atrás. Era uma tarde de domingo, eu podia dizer pela atmosfera. Era a tarde. Eu vi uma mesa de 2 rapazes de 20 e poucos anos, sem dúvida estudantes universitários e então o que seriam seus pais. Então veio uma senhora, ela era garçonete, trazendo uma bandeja de comida para a mesa. Ela já tinha servido o prato de sopa. Havia uma enorme, grande janela de sacada pela qual eu podia olhar, e através dessa janela eu podia ver a grama se movendo. O vento estava soprando. Era outono. Eu podia ver as folhas caindo, elas estavam caindo. Eu podia ver um pássaro voando. Eu vi outros clientes, e naquele momento eu soube que se eu pudesse deter a atividade que eu sentia em mim, tudo ficaria parado. Eu sabia. Eu mal sabia disso e tentei, e eu não os prendi, eu prendi a atividade em mim, tudo na minha cabeça. Tudo ficou parado. O pássaro voando não voou. A grama se movendo não se moveu. As folhas caindo, não caíram. A garçonete andando não andou. Os clientes jantando não jantaram. Todos estavam tão mortos quanto as coisas no museu, como se fossem feitos de barro. Examinei todos eles, estavam todos mortos. Um momento antes, estavam todos vivos, seres vivos, e tudo estava vivo. Um pássaro em voo, se preso, deveria cair, não deveria, se a gravitação é uma lei absoluta. Se ele for preso em voo, essa coisa deveria cair. Ele não caiu, ele ficou parado, assim como eu o havia aprendido. Folhas eu podia ver, mas elas não caíram. Tudo ficou parado. A grama ficou parada. A garçonete ficou parada. Bem, isso é compreensível, se você pará-la, ela não pode passar pelo chão. E aqui estão esses comensais, e um de frente para mim, o jovem rapaz, com cerca de 22 anos de idade, ele tinha a colher quase na boca, e ela estava perfeitamente parada. Ele não conseguia movê-la. Olhei para ele, ele parecia a própria morte. Então eu liberei aquela atividade dentro de mim, e tudo continuou em seu curso. O pássaro continuou em seu voo. As folhas continuaram a cair. A garçonete continuou a trazer a comida para a mesa, e ele levou a colher que estava aqui indicando a boca e completou a ação.
Então eu soube que tudo estava dentro de mim, que tudo que eu vi, embora parecesse exterior, estava dentro, na minha própria e maravilhosa imaginação humana, da qual este mundo de mortalidade é apenas uma sombra. Blake, de Jerusalém. Isso não está acontecendo lá fora. Isso é uma amostra do poder. Então, ele define Cristo, você lê isso no primeiro capítulo de sua primeira carta aos Coríntios, versículo 24. Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. A sabedoria agora é definida nas Escrituras como uma criança, ela é personificada. Falamos de sabedoria, não pensamos nela como uma pessoa, mas posso lhe dizer, o homem é tudo neste mundo. Então, tudo, realmente, pode ser personificado. O 8º capítulo de Provérbios personifica a sabedoria, e agora a sabedoria é feita para falar, e estas são suas palavras. Deus me possuiu no princípio de sua obra, no princípio de seus feitos mais antigos. Provérbios 8 versículo 22. Quando ele lançou os fundamentos da terra, eu estava ao seu lado, como uma criança, eu era diariamente o seu deleite. Regozijando-me diante dele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitado, deleitando-me com os filhos dos homens. Provérbios 8 versículo 29, 31. Agora ele fala com os filhos dos homens e lhes diz: quem me encontra, encontra a vida, e obtém o favor de Deus, quem me perde, fere a si mesmo, todos os que me odeiam amam a morte. Provérbios 8 versículo 35, 39. Quando você lê, você diz: do que ele está falando? Ele é uma criança pequena, esta é a criança maravilha mencionada em Isaías, a personificação da sabedoria. Um dia você encontrará a criança. Quando você encontrar a criança, então você receberá o favor de Deus, pois a criança é apenas um símbolo de seu poder criativo, sua sabedoria criativa. Você encontrará essa criança. Aqueles que sentem minha falta ferem a si mesmos, aqueles que me odeiam. Posso lhe dizer, a maioria do mundo odeia a ponto de não ter interesse nele, nenhum. Eles não querem ouvir sobre ele. Para eles, é estúpido. É loucura para os gentios, loucura para os gregos, e certamente uma pedra de tropeço para aqueles que o procuram de alguma outra forma. Quem é a criança personificada nas Escrituras? É chamada de criança infante que um dia será colocada em suas mãos, e você a verá como sua criança. Mas ela também é um jovem, como nos é dito no capítulo 9 de Isaías. Para nós uma criança nasceu, para nós um filho foi dado. O filho é dado, pois, ninguém conhece o pai, senão o filho, e ninguém conhece quem é o filho, senão o pai, e aquele a quem o filho quiser revelar. Então, ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Então, a menos que o Filho faça conhecido, você nunca conhecerá o Pai. Eu lhe direi quem ele é. Agora, isso é apenas um símbolo, mas quando você encontra o símbolo, é uma coisa viva, viva como você é agora, e é Davi. Robert Browning em seu poema chamado Saul, agora Saul era o rei demente, um homem insano, e neste poema chamado Saul ele tem Davi, e Davi está prestes a contar ao rei sobre a vinda do Messias, sobre a vinda de Cristo. E de pé na presença do rei, Browning o faz dizer: ó Saul! Um rosto como o meu rosto te receberá, um homem como eu, tu amarás, e serás amado para sempre, e uma mão como esta mão te abrirá os portões da nova vida. Veja o Cristo de pé. É preciso que o Cristo revele o Pai, ele lhe diz: olhe para mim, Saulo, e veja o Cristo de pé. Mas Saulo era demente, como todos nós somos. Ele estava sofrendo de amnésia total, e não conseguia reconhecer o filho. Então o filho está gritando de manhã, ao meio-dia e à noite para o pai em tudo, mas estamos profundamente adormecidos, e não reconhecemos o filho. Um dia ele está diante de você, e então não há incerteza quanto a esse relacionamento, nenhuma, e você reconhecerá seu filho. A memória retorna, e então você percebe o presente. Deus Pai realmente, literalmente, se tornou você, para que você possa se tornar Deus. E você olha para seu filho unigênito, e você sabe que ele é seu filho, e ele sabe que você é seu pai,
e então você percebe o presente que foi dado e concedido a você. Ele lhe deu seu poder, e ele lhe deu sua sabedoria, e você experimentará isso antes de partir do mundo, depois de ter tido essas experiências. E quando você tirar essa vestimenta, você estará vestido em uma forma completamente diferente, mas com toda a identidade da pessoa, eu o conhecerei na eternidade. Há uma transformação radical de forma. No entanto, eu o conhecerei, mas sua forma será completamente diferente. Eu conhecerei aquele rosto elevado ao enésimo grau de beleza e majestade, o mesmo rosto, mas que rosto glorioso que foi tão distorcido pela vida que você vive enquanto está aqui. E não estou falando de nenhuma reencarnação. Posso lhe dizer, você não é reencarnado, você é individualizado, e você tende para sempre em direção a uma individualização cada vez maior. Agora você está completamente individualizado. Eu conhecerei esse rosto, mas o rosto é elevado ao enésimo grau de beleza e majestade, e uma força de caráter que você não poderia acreditar que a eternidade seria longa o suficiente para produzir. Esse é o ser que você está destinado a encontrar um dia, e é você, e eu o conhecerei, mas o conhecerei como o Senhor ressuscitado. Eu te conhecerei como o próprio Deus, e ainda assim te conhecerei como meu amigo que eu conheço e amo. Eu te conhecerei como meu amigo, mas ainda assim te conhecerei como o próprio Deus. Então, ele nos diz em seu maravilhoso capítulo sobre a vida, ele está apenas falando. Vocês não virão a mim. Vocês buscam as Escrituras porque pensam que nelas têm vida eterna. E são elas que dão testemunho de mim, mas vocês não virão a mim para que tenham vida. Você acha que neles você encontra, e as pessoas vão procurar a Escritura o dia todo. Elas procuram, e um aparece em cena. Não é o que elas estavam procurando. Bem, ouça aquele que aparece em cena. Ele está vestido com um manto imerso em sangue, e o nome pelo qual ele é chamado é a Palavra de Deus. Você está mergulhado em um manto de sangue? Você não está agora vestindo um corpo de carne e sangue? Isto, indicando o corpo físico, não é algo em que você está agora vestido que é mergulhado em sangue? Corte-se e veja se não é sangue. E quem o veste? A Palavra de Deus. Bem, quem é a Palavra de Deus? Não nos é dito. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus? É o próprio Deus. Deus realmente se tornou como nós somos, para que possamos ser como Ele é. Blake, de Der is no Natural Religia. Esse é o mistério. Você agora está usando uma vestimenta imersa em sangue, e o nome pelo qual você é chamado é a Palavra de Deus. Agora, há o grande mistério. E o Verbo se fez carne e habitou, agora a tradução é entre nós, mas a preposição é dentro, não entre, como você olha aqui. Está em nós. Deus nunca pode estar tão longe a ponto de estar perto, pois proximidade implica separação. Bem, então, onde ele está? Seu nome para todo sempre é Eu Sou. Posso colocar o corpo lá fora e olhar para ele, mas não posso colocar Eu Sou lá fora e olhar para ele. Eu sou o ser observador. Posso observar todas as coisas ao meu redor como objetos, mas não posso observar o observador. Eu posso me ver nos objetos ao meu redor, revelando toda a atividade dentro de mim, mas eu, o observador, não posso me destacar e olhar para isso como outro observador. Então, Deus nunca pode estar tão distante a ponto de estar perto, porque proximidade, não importa quão perto, implica separação. E ele não está separado de você. Ele na verdade é seu próprio ser. A verdadeira identidade do homem é Deus. Agora, esse mistério se desdobra dentro de você, e você experimentará um poder desconhecido para a mente mortal. Você experimentará uma sabedoria. Você será capaz de interpretar todos os fenômenos da vida, pois tudo no mundo contém em si a capacidade de algum significado simbólico, e você verá algo que não significa nada para a mente enquanto ela passa, mas você interpretará a ação. Você realmente será capaz de interpretar o sonho, a visão, porque é tudo a linguagem de Deus. 3 homens passam, e para a pessoa média, 3 homens passam. Eles não são apenas 3 homens passando para você quando começa a se desenrolar.
Então, uma mulher entra no ônibus, seguida por um homem, seguida por uma mulher, seguida por um homem, e você interpreta o fenômeno que está se desenrolando diante de você. Isso é sabedoria. Tudo no mundo está gritando para você e lhe dizendo o que representa neste mundo. Mas o homem é completamente cego a isso, e confunde sabedoria, que é verdade revelada, com conhecimento, que é ciência. Agora, ele não menospreza a ciência, não. Mas no final tudo desaparecerá como se nunca tivesse feito parte do mundo. Então aqui, o poder e a sabedoria, o presente que Deus dá ao seu filho. Agora ele se deleita nos filhos dos homens. Bem, quem ele chama a si mesmo nas Escrituras? Ele fala de si mesmo mais frequentemente do que com qualquer outro título como o Filho do Homem. Esse é o singular de filhos dos homens. O que ele quer dizer com isso? Um filho do homem é aquilo que sai do homem, como nos é dito no capítulo 7 do livro de 2 Samuel. Vai e dize ao meu servo Davi. E quem é Davi? Encontrei em Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Agora, a figura central do Evangelho fala de si mesmo como o Filho de Deus, mas ele fala de si mesmo mais frequentemente como o Filho do Homem, e ele lhe diz: Eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Bem, então quem é esse? Somos informados, Davi foi aquele que ele escolheu, e chamou Davi de um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. E quem era Davi? Ele era filho de Jessé, e Jessé significa Jeová existe. É isso que a palavra significa, qualquer forma do verbo servir em outras palavras, eu sou. Ele é filho de eu sou. Então, no capítulo 7 de 2 Samuel, ele se volta para seu profeta. Vai e diga ao meu servo Davi que, quando seus dias forem cumpridos e ele se deitar com seus pais, eu levantarei um filho depois daquele que sairá do seu ventre, e eu serei seu pai, e ele será meu filho. Algo sai do homem. É você, sua própria identidade, não outra. Mas o que sai? Para toda a identidade da pessoa que você é, haverá uma transformação radical, radical de forma. Não é a mesma forma. Não é o rosto, não são as coisas que você tem aqui, não, um ser totalmente diferente, mas ainda a mesma identidade, mas uma forma que é completamente diferente. É uma forma que é poder. É poder infinito, e você não precisa exercê-lo no sentido de fazer isso ou aquilo. É isso que quero dizer com isso. Se vestido naquele corpo, você se encontrasse no inferno, instantaneamente o inferno seria transformado em céu sem que você levantasse um dedo para transformá-lo. Eu sei disso por experiência própria. O ano era 1946 quando provei da sabedoria de Deus e do poder de Deus. Eu estava em um navio vindo do Mar do Caribe do Porto de Espanha, Trinidad, para Mobile, Alabama. Ficamos 7 dias no mar. Era um cargueiro trazendo bauxite para os fornos no Alabama. Eles só transportavam 12 passageiros. Eu tinha me aposentado cedo. Eu tinha minha esposa e minha garotinha. Agora, a coisa a fazer a bordo de um pequeno navio como aquele era simplesmente aproveitar as 3 refeições, a brisa do mar e depois dormir. Então, eu me deitei bem cedo, e nas primeiras horas da manhã eu me senti como um ser de fogo, sendo puxado para fora do meu crânio na forma de uma serpente, como um movimento espiral. Aqui estou eu vestido, completamente diferente. Eu sou fogo e ar, meu corpo é simplesmente um corpo vivo, algo diferente de tudo que eu já experimentei, e até onde meus olhos podiam ver era um enorme mar de imperfeições humanas, os cegos, os coxos, os mancos, os murchos, tudo imperfeito. Eu deslizei neste corpo de luz. Eu não precisava do sol, eu não precisava da lua, das estrelas, qualquer coisa para iluminar meu mundo. Eu era luminoso o suficiente. Enquanto eu deslizava, eu simplesmente iluminava a área que eu queria ver. Quando eu passei por elas, eu sabia que elas estavam esperando para me ver, esperando por mim. Enquanto eu deslizava, todos eram transformados na perfeição que eu sentia ser. Eu era feito perfeito, e enquanto eu passava,
Todos tinham que ser perfeitos na minha presença. Olhos que estavam faltando surgiram do nada e preencheram as órbitas vazias, as mãos que estavam faltando preencheram as órbitas vazias. Aqueles que não conseguiam andar, eles pularam de alegria. Tudo foi feito perfeito, e esse coro celestial me acompanhou e me chamou pelo meu nome terreno, Neville. Eles disseram: Neville ressuscitou. Quando eles saíram pela primeira vez. E então, a partir daí, aquele maravilhoso grupo coral cantou meus louvores e apenas repetiu as palavras: Neville ressuscitou. Não consigo descrever como esse coro celestial conseguiu pegar apenas essas 3 palavras e usá-las de uma forma tão dramática e maravilhosa sem mudar as palavras. A música era fantástica, e essas vozes formaram a música. Eu não ouvi instrumentos, eu só ouvi as vozes, e apenas as palavras: Neville ressuscitou. Bem, eles puderam pegá-lo e misturá-lo em tal beleza que, no final da jornada, quando o último foi aperfeiçoado, este coro celestial cantou: E está consumado. E então eu me senti realmente descendo para dentro dessa vestimenta, e isso era como uma camisa de força. Isso era algo tão apertado, tão completamente apertado, que nenhuma camisa de força neste mundo poderia ser mais confinante do que este corpo era quando eu desci para dentro dela. Então, eu provei da sabedoria de Deus e do poder de Deus. Eu não tive que fazer nada para transformar essas pessoas. Minha própria presença as transformou. Então, eu sei que o reino dos céus é um corpo, e vestido neste corpo, onde quer que você vá é o céu. Como Milton disse: Se eu fizer minha cama no inferno, tu estás lá; se eu fizer minha cama no céu, tu estás lá. Se eu pegar minhas asas e voar, não importa para onde eu vou, e ele coloca as palavras na boca de Satanás, é o inferno, pois eu mesmo sou o inferno. De Paradise Lost. Se eu sou o inferno, não importa onde eu vá, me coloque no céu, ele se torna o inferno. É a confusão. Você não conheceu pessoas que, não importa onde elas vão, elas perturbam a noite inteira, o dia inteiro? Traga-as para dentro, é como uma praga. Um amigo meu em Nova York, o nome dele era Milo. Eu adorava a diversão dele. Leve-o ao Carnegie Hall e coloque Milo no final do corredor, de pé no fundo, e faça Milo andar por aquele corredor em direção, digamos, à 3ª ou 4ª fileira. Ele esbarrou em todo mundo neste mundo. Ele não conseguia mais andar por um corredor e ir sem bater em alguém. Ele bateu neste, bateu naquele, bateu no outro. Uma noite em casa ele pegou minha mão para se despedir, abriu a porta errada e foi direto para o armário. Milo não conseguiu mais impedir isso, ele simplesmente confundiu tudo. Se ele chegasse em casa e jantasse, bem, eu tinha que vigiar tudo na mesa. Ele usaria tudo que estivesse errado, e ainda assim ele era uma pessoa encantadora, mas Milo estava tão completamente confuso, essa era a vida de Milo. Bem, agora, está é a harmonia além da medida, o corpo que é seu quando você desperta para ele, e onde quer que você esteja, é perfeito. Se você estivesse na floresta petrificada, toda a vasta floresta explodiria em folhagem. Se você atravessasse o deserto, ela floresceria como a rosa. Coisas mortas há muito tempo simplesmente se tornariam vivas porque você está vivo, pois você é a ressurreição então. Você é o Deus dos vivos, não dos mortos, e então todas as coisas que aparentemente estão mortas se tornam vivas em sua presença. Este é o poder e a sabedoria dos quais falo, e não estou teorizando, não estou especulando. Eu provei do poder. Por gosto, quero dizer que experimentei o poder e a sabedoria de Deus. E quando esta pequena vestimenta for retirada pela última vez, em um futuro não distante, estarei vestido com aquele corpo para sempre. E o dia chegará, você será vestido com um corpo semelhante. Ele lhe dá um corpo como ele escolheu. Então, não deixe que ninguém o assuste, dizendo a você que você tem que ganhar o reino dos céus. Você não o ganha, é a consequência, não a condição, da escolha dele. É do agrado do vosso Pai dar-vos o reino. Então, quando as pessoas dizem que você tem que fazer isso e fazer aquilo outro para ganhar, esqueça. Então não é um presente se você ganha. É algo que lhe é devido, como seu salário.
Não me diga no fim da semana, se eu trabalho por semana ou por mês e você me paga o que eu ganhei que você me deu algo. Lembro-me de uma vez que meu editor, no final de 6 meses, quando me deu um cheque muito alto, sua esposa disse: Você viu quanto eu lhe dei? Eu disse: Você não me deu nada. Você só agora colocou em minhas mãos o que você tem usado sem juros nos últimos 6 meses. Se eu venho aqui todo dia e pergunto: Que livro você vendeu hoje? E você me pagou naquele dia, eu não fiz isso. Você esperou 6 meses na confiança de que me daria o dinheiro acumulado. Então, no final de 6 meses, você usou esse dinheiro, você colocou no banco, você não colocou no cofre. Você manteve esse dinheiro no banco para que não tivesse que pedir emprestado ao banco para administrar seu negócio. Era meu dinheiro, e porque ele acumulou, e era um cheque bom e grande, você agora se sente pobre por ter me dado tanto. Apenas tire essa ideia da sua mente. Você não me deu um centavo vermelho, você simplesmente pegou o que era meu que você acumulou e usou sem juros, e então colocou em minha mão. Pois bem, ela nunca mais repetiu isso. Então, eu lhe digo, isso é um presente, você não ganha o reino. É o bom prazer de Deus dá-lo a você, e ele já o deu a você, mas o presente ainda não foi realizado. Ele ainda está para ser realizado na experiência. Então, estou compartilhando com você a experiência. Ela vem de repente, sem aviso, e então você aprova. Você conta aos amigos. Aqueles que ainda não foram chamados para recebê-la vão rir de você e dizer que é uma alucinação. Tudo bem, deixe-os em paz. Eles vão, um dia, entender. Mesmo que hoje eles riam de você, um dia eles entenderão. Todos eles entenderão. Mas ele nos chama um por um, como nos diz no capítulo 27 do livro de Isaías. Eu os chamarei um por um, ó povo de Israel. Bem, quem é o povo de Israel? Deixe-me citar para você, agora, o 8º versículo, do 32º capítulo de Deuteronômio. Ele estabeleceu limites para os povos de acordo com o número dos filhos de Deus. Nenhuma criança pode nascer neste mundo, sem que seja uma vestimenta que um filho de Deus use. Mas ele vai chamar seus filhos um por um, todos no seu devido tempo, cada um em sua própria ordem, e quando ele chama você, como ele chama você? Ele envia uma fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Amós 8:11. Quando nada neste mundo pode satisfazê-lo, exceto uma experiência de Deus, a fome está sobre você. Sim, os campos podem estar cheios de trigo, e toda a comida do mundo à sua disposição e todo o dinheiro para comprá-la, mas se a fome é pela palavra de Deus, nada pode satisfazê-lo, exceto uma experiência de Deus. É quando ele o chama. Ele envia uma fome sobre a terra, não uma fome de pão ou uma sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Quando isso vier sobre você, não me importa o que o mundo dirá, eles não podem afastá-lo dessa experiência porque nada pode satisfazê-lo. Não há uma tentação no mundo, ofereça a você todas as coisas do mundo, isso não pode satisfazê-lo. Ofereça a você esta noite a presidência, uma ditadura do mundo, e isso não poderia satisfazê-lo. Você não iria querer isso. Você quer experimentar Deus. Você não quer isso como um boato, você quer isso de algo que realmente acontece dentro de você que você sabe por experiência que Deus é, e você nunca o conhecerá a menos que seu filho o revele. Pois, quando seu filho vem à sua presença, então você sabe quem Deus é. E ao saber quem Deus é, você sabe quem você é. Bem, eu estou lhe dizendo, você é Deus. Você é, na verdade, o único Deus, porque no final, não pode haver nada além de Deus. Não há espaço para outro no universo. Você trouxe este mundo maravilhoso à existência como um teatro para manifestar seu poder, sua sabedoria e seu amor por seus filhos, porque ele vai se dar a seus filhos, não se emprestar. Ele realmente se torna seus filhos, para que seus filhos possam se tornar o Pai. Esse é o mistério. Então, esse poder, e há nesta audiência esta noite aqueles que provaram do poder, há aqueles que provaram, espero, da sabedoria,
onde você sabe que não faz nada para que isso aconteça. É assim porque você é perfeito. Portanto, é dito a você: sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Quando essa perfeição é sua, tudo no mundo é perfeito. Não importa o que aconteça com você e com aqueles que você ama, você ainda não consegue por um momento entreter o pensamento de que Deus é cruel, mesmo que você veja o que parece ser uma coisa horrível acontecendo em seu mundo mais íntimo. No entanto, você ainda mantém sua convicção de que Deus é amor. Pois, quando você experimenta Deus como amor infinito, nada no mundo pode afastá-lo dessa convicção. Você sabe que Deus é amor, isso é tudo o que há para isso, e você está na presença do ancião dos dias, e você não consegue pensar em nada além de amor. E o ancião dos dias o abraça, e você se funde e se torna um corpo. Você é o ancião dos dias. E então você é enviado, e você faz o trabalho que você foi enviado para fazer. Então, como você é enviado, você é a palavra. E o seu nome será chamado a Palavra de Deus. E você é informado. A palavra que sai da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará o que proponho e prosperará naquilo para que a enviei. Ele não pode voltar vazio, então você retornará ao Pai, tendo realizado a obra que ele lhe deu para fazer. E nesse retorno, você é o próprio Deus. Você é o Pai. Não estou aqui para bajular você. Não estou aqui para mudar o que você está fazendo agora. Se você sente que não completou o mundo de César e quer algo melhor no mundo de César, uma casa maior ou mais casas e mais dinheiro, mais fama, mais reconhecimento, tudo bem. Se essa é sua fome, posso lhe dizer, você tem direito a isso, e você pode obtê-lo. Você pode obtê-lo simplesmente assumindo o sentimento do desejo realizado, e permanecendo fiel a essa suposição. E se você permanecer fiel a essa suposição, isso se tornará um fato. Ele não coloca limite no poder da crença, nenhum, absolutamente nenhum. Tudo o que você deseja, creia que já recebeu, e você receberá. Essa é a promessa feita no capítulo 11 do livro de Marcos. Não diz se é bom para você ou errado, se você deseja isso. Não há restrição sobre o limite da crença, nenhuma. Então, se você sabe o que quer, e ousa assumir que tem, e vive como se tivesse, e vive no fim, vendo o mundo do fim em vez de pensar no fim, porque Deus ao se tornar homem não pensa no homem, ele pensa a partir do homem. Esse é o segredo. Então, sede imitadores de Deus, como filhos amados. Então, Deus ao se tornar eu não está pensando em Névio. Ele é Névio, e ele está pensando de Névio. Então, se eu quisesse imitá-lo, não posso pensar no que quero. Devo pensar a partir disso. Se eu quero ser isto, aquilo ou aquilo outro, eu assumo o sentimento do meu desejo realizado, e então penso a partir dele. Esse é o segredo. E você se tornará isso. Mas eu estou lhe dizendo, eu não posso persuadi-lo a querer uma experiência de Deus. Ela vem do seu próprio Pai nas profundezas do seu próprio ser. E quando você realmente estiver maduro para essa experiência, ele enviará a fome. E nada neste mundo pode desviá-lo, exceto uma experiência de Deus. Você tem que ter. E você pode passar por 1001 becos sem saída, mas você vai ter. E você chegará ao fim, e você vai perceber que a fé judaico-cristã é a única rocha sólida neste mundo. Não há cristianismo sem judaísmo, e o judaísmo sem cristianismo seria uma árvore sem flores, sem frutos. O judaísmo é a árvore, o cristianismo é sua realização, e uma árvore deve cumprir seu propósito, se é uma macieira, produza maçãs. E então, o cristianismo é o cumprimento do judaísmo, e você não pode divorciá-los. Essa é a base sólida. Todos esses outros vêm com seus pequenos conceitos estranhos de vida, levando você a algum lugar sagrado no país e mudando suas dietas físicas e todas essas coisas para ganhar o reino. Você não ganha dessa forma. Você ouve a história e então reage. Ou você acredita, ou não acredita. Então, Paulo disse que passou os últimos anos de sua vida ensinando Cristo da lei de Moisés e dos profetas e dos salmos, e alguns creram no que ouviram,
enquanto outros descreram. Não havia Novo Testamento, ele estava apenas contando suas próprias experiências com base na lei, nos profetas e nos salmos. Então ele reinterpretou o Antigo à luz de sua própria experiência, e alguns creram e outros descreram. Então, um dia a árvore florescerá, e você saberá quão verdadeira é a fé cristã. Mas isso não poderia ser a menos que houvesse primeiro a grande história do judaísmo, pois o judaísmo é a pedra fundamental, o cristianismo é o fruto, sua realização. Então, quando você ouvir um pequeno comentário sarcástico sobre o judeu ou o cristão, não reaja. Eles não sabem o que estão fazendo. Deixe-os em paz. Não poderia haver um sem o outro. Como o falecido bispo Pike disse quando perguntado se ele era judeu, a alguma pessoa, sem dúvida, não gostou do que ele disse do púlpito com a cruz atrás dele, e ele disse: Sim, eu sou judeu. Eu sou judeu porque sou cristão. Eu poderia ser judeu e não ser cristão, mas não posso ser cristão e não ser judeu. Ele disse: Eu posso ser uma macieira e não dar uma maçã, mas não posso ter uma maçã e negar a macieira. Agora, vamos entrar no silêncio. Amigos, antes de terminar o áudio de hoje, quero agradecer o apoio de todos que comentam, curtem e compartilham nossos conteúdos. Também gostaria de convidar, a quem quiser, a ser membro aqui do canal. O custo é bem pequeno e vai auxiliar com o meu trabalho. Agradeço de coração. Muita paz e bênçãos na vida de todos.